Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O ranger de dentes. A moça que nos conta esse relato tem 24 anos e mora no interior de São Paulo, mas isso aconteceu com ela quando tinha 14 anos de idade. E ela conta que ela queria sair com os amigos dela. E como adolescente ou pré-adolescente, né, muito rebelde e tal, ela pediu autorização para a mãe dela para poder fazer esse passeio com os amigos. E a mãe dela não deixou, porque a mãe dela estava preocupada com o passeio. Porém, ela disse que era um passeio simples, mas mesmo assim a mãe não deixou. Então, ela começou a esbravejar, a xingar a mãe, falar um monte, respondeu a mãe dela, começaram a discutir. E no meio dessa discussão, ela virou para a mãe dela e mandou a mãe para o quinto dos infernos. E depois que disse isso para ela, simplesmente virou as costas e saiu andando. A partir daí, elas ficaram brigadas. Mas a noite chegou e com ela o sobrenatural. Algo estranho aconteceu. Ela conta que estava dormindo e lá por volta de 15 para as 2 da manhã, 1h30, 1h45 da manhã, ela acordou com um arrepio dos pés à cabeça. De repente, ela ouviu ali no quarto dela um ranger de dentes horrível e um pedido de socorro. Só que era tão alto que ela ficou apavorada. Ela ficou com muito medo e começou a orar ali naquela hora. E ela ainda lembra que orava aquela oração do Santo Anjo do Senhor. Só que aí ela conta que uma voz foi falando com ela e dizia o seguinte: Sabe por que eu estou aqui? Quero te mostrar como é o inferno. Você mandou a sua mãe para onde eu estou. Não queira ver ela sofrendo como eu. Ela conta que rezou tanto, mas tanto, até que aquele ranger de dentes parou. E depois desse dia, ela nunca mais respondeu à mãe dela. Ele sumiu na minha frente. A moça que nos conta esse relato tem 13 anos e é de Palmital, interior de São Paulo. Ela conta que sempre adorou histórias sobrenaturais e como a mãe dela já vivenciou muita coisa, então ela vive perguntando para a mãe dela sobre essas histórias. E hoje ela vai contar aqui uma dessas histórias que a mãe dela, na verdade, é que conta. Então isso aconteceu com a mãe dela e a partir de agora é a mãe que vai contar a história. Então a mãe dela diz que quando era mais nova, ela adorava sair com as amigas, para se divertir, para beber, enfim. E ela conta que nessa época ela já estava com o Pamonha, que é o nome fictício que ela vai dar para um namorado dela. Que no caso, ele é o pai da irmã da moça que nos conta o relato. Bom, em uma dessas saídas, ela brigou com o Pamonha. Ela conta que eles discutiram feio numa pracinha que tinha lá. Mas daí ela decidiu que ela não ia ficar perdendo tempo ouvindo ele falar, virou as costas e foi embora. Mas isso já era tarde, já passava das 3 da manhã. Mas no meio do caminho, ela decidiu que ela não tinha falado tudo que ela queria falar para ele e resolveu voltar. E enquanto ela estava voltando, ela viu ele descendo a rua que ela estava subindo. E aí ela falou, é agora. E quando ela parou na frente dele, ela começou a falar. Ela falou e ele não dizia nada. Aí ela se estressou e gritou. Ei, você não tá me ouvindo, não? Agora se faz de surdo? E quando ela terminou de gritar essa frase, ele simplesmente sumiu. Ele sumiu na frente dela. Ela piscou e de um segundo para outro, o Pamonha simplesmente sumiu da frente dela. Ela disse que ficou, meio confusa, mas deixou isso pra lá e foi embora. Aí no outro dia ela foi conversar com ele para ver se ela se resolvia lá, com ele. E ele disse que depois da discussão que eles tiveram e ela foi embora, ele continuou na pracinha, ele não saiu de lá. E ela diz que nunca entendeu o que aconteceu ali naquela noite. Outra dimensão, visão ou aviso? O que aconteceu? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela faz mais ou menos uma semana. E para deixar bem claro aqui, ela não se considera médium, porém muitas pessoas dizem que ela é, porque ela presencia muitas coisas sobrenaturais desde criança. Ela conta que em um domingo ela chegou do culto e foi se deitar.
e logo teve aquela sensação de medo e uma dor no estômago. E aí ela pensou, poxa, já vai começar uma batalha espiritual novamente. Porque ela diz que é assim que os evangélicos chamam, né, de batalha espiritual, quando vai enfrentar algo sobrenatural mesmo ali, frente a frente. Então ela conta que orou ao Senhor e se deitou. Mas ali deitada, ela sentia meio que o corpo dela balançar. Era como se a alma dela estivesse saindo do corpo dela. E logo, pum, ela estava de frente para uma casa. Ela conta que era uma casa totalmente obscura. Ela entrou nessa casa e essa casa era opressora, a oprimia. Mas logo ela percebeu que era uma réplica idêntica à casa dela, só que era obscura. E quando ela andou em direção ao quarto dela, nessa casa obscura, que era igual à casa dela, mas era estranha, quando ela caminhou em direção ao quarto dela, ela viu que na porta do quarto havia um ser que estava batendo com as mãos, com a cabeça e com o corpo na porta do quarto dela. Ela diz que aquele ser era horrível, parecia uma mulher, mas não era. Era enorme e forte, mas não tinha face. E começou a encarar ela quando percebeu que ela o estava vendo. E ela diz que numa fração de segundos, ela se encheu de uma autoridade que ela não sabe nem de onde veio, uma coragem que ela não sabe explicar, e pulou para cima do bicho. E começou a repreendê-lo em nome de Jesus, só que aí ela começou a ficar fraca. E ela viu que ela ia perder aquela luta. E então ela disse, Jesus Cristo tem todo o poder. e imediatamente aquilo foi arremessado para longe dela. E aí ela sentiu a alma dela sendo levada de volta. E quando ela abriu os olhos, que ela acordou de novo, ela estava sentada já na cama dela e olhando para a porta do quarto dela. Ela disse que estava aterrorizada, pois ela sabia que aquilo era um aviso. Depois disso, uns exatos 10 minutos depois disso, a sogra dela, Edith, sim, ela tem uma sogra Edith, a sogra dela começou a bater na porta dela, bater na porta do quarto dela. E ela ficou aproximadamente 1h30 batendo na porta dela. Ela conta que ficou ali paralisada, sentada, ela não conseguia falar nada. Detalhe que isso já era umas 2:50 da manhã. Ela diz aqui que pode ter certeza que aquilo que ela viu em sonho ou em viagem astral foi Deus mostrando para ela o que vinha acompanhando a sogra dela e queria entrar na casa dela ou entrar no quarto dela. Mas ela diz que, como é temente a Deus, ele mostrou a ela e ela pôde repreender aquilo em nome de Jesus. Gente, 1h30 batendo na porta do quarto, o que ela queria? Era ela mesma ou ela estava incorporada? Era uma entidade? Hein? Meu anjo da guarda me protegeu. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em 2012, em Marília, no interior de São Paulo. Ela conta que ela estava num relacionamento muito conturbado. Essa pessoa exercia meio que uma influência sobrenatural sobre ela. Parece que, mesmo sem querer, ela fazia tudo o que ele queria. E era uma manhã de sábado, ela estava sozinha em casa e dormindo, virada para a parede. Quando percebeu que a porta abriu lentamente e ela ouviu uma respiração ofegante. Era uma respiração muito forte, na verdade. E quando ela foi virar para ver o que era aquilo, ela sentiu uma mão suave segurar o rosto dela. Era uma mão muito leve e macia que segurava o rosto dela, a impedindo de olhar para aquilo. E então a respiração ficou mais forte e ela ouviu uma voz grossa e distorcida que começou a falar com ela e dizia o seguinte: me mandaram aqui para você me ver. Olha para mim. Tá com medo? Vai, olha para mim. E tudo isso em meio a gargalhadas. Gargalhadas maléficas, diga-se de passagem. Ela ficou muito assustada, mas aí ela também ouviu uma voz muito leve, muito suave, que disse o seguinte: Você não precisa disso. Não olhe, senão você nunca irá se esquecer. Não olhe não. Vamos rezar juntos um Pai Nosso. Eu estou aqui para te proteger.
E ela fez o que essa voz suave pediu para ela. E ela rezou ali um Pai Nosso, com muita fé, enquanto aquela mão macia acariciava o cabelo dela. E aquela voz grossa foi cessando até ela não ouvir mais. E diz que mesmo assustada, ela pegou no sono. E quando acordou, ela estava exatamente na mesma posição de antes, virada para a parede. Mas diz que demorou muito para ela levantar da cama, com medo. E quando ela finalmente se levantou, ela percebeu que a porta do quarto estava realmente aberta, sendo que ela havia trancado a porta na noite anterior. Ela diz que tem certeza que foi o anjo da guarda dela que a protegeu. Uma mulher me perseguiu. A moça que nos conta esse relato mora no interior de São Paulo. Ela quer explicar aqui que ela começou a namorar desde muito cedo, então desde os 15 anos ela namora. E desde essa época também ela já via muita coisa acompanhando o namorado dela. Coisas sobrenaturais, né? Mas diz que como era apaixonada por ele, ela nem ligava. Até que um tempo depois, né, durante o namoro, ela engravidou. Só que no meio da gestação, ela viu quem ele realmente era. E quando o filho dela nasceu, ela terminou com ele. E ele ainda tentou voltar com ela durante 1 ano. Mas quando viu que não ia conseguir voltar com ela, ele desistiu e abandonou o filho. E depois disso, tudo começou a acontecer. Ela via, durante a madrugada, uma mulher de vestido branco, mas era uma roupa branca suja. E ela não conseguia ver o rosto dessa mulher, porque ela tinha os cabelos todos jogados no rosto, assim, ó, igual a Samara do filme mesmo. Diz que até que no começo, quando ela via isso, ela via e virava pro lado e voltava a dormir, lógico, depois de rezar muito. Passado um tempo, essa aparição, essa mulher, começou a chegar mais próximo dela. Então toda vez agora que ela fechava os olhos, essa mulher tocava nela. E onde ela tocava, ficava machucado. A hora que ela acordava, a marca estava lá. Então, isso durou 1 mês, ela só vendo aquela aparição, essa mulher, e depois mais 1 mês dessa mulher tocando nela. Ou seja, ao todo já eram 2 meses vendo essa coisa. E ela disse que como queria um futuro melhor para o filho dela, ela resolveu prestar um vestibular. Só que a cidade onde era a faculdade era a cidade vizinha. E ela disse que quando chegou para fazer a prova, ficava sentado assim. Era um aluno, uma carteira vazia. Um aluno, uma carteira vazia. E aí ela fez toda a prova e no final o professor passou uma lista para ir assinando o nome. E ela assinou o nome dela e no que ela foi virar para passar para a pessoa que estava lá atrás, no que ela virou, aquela mulher estava sentada ali atrás dela. E a mulher, pá, tocou nela. Diz que na hora pareceu um machucado. Tanto que o professor viu também e falou para ela sair, para ela ir para o banheiro, cuidar do machucado. Ela disse que saiu correndo, foi para o banheiro para lavar o sangue. E aí, aquela mulher seguiu ela, a mulher foi atrás dela no banheiro, aquela aparição. Ela disse que desespero, aquilo lá seguindo ela. E ela não sabe como ela conseguiu fugir da mulher, da aparição. Não sabe explicar como, mas ela saiu correndo, foi pro carro com a família dela, desesperada. Aí ela conta que a mãe dela acalmou, eles foram embora e naquela noite ela nem conseguiu dormir. Isso já estava durando 3 meses. Daí ela disse que deu o dia de viajar para Aparecida do Norte. Eles estavam marcando uma viagem e chegou o dia de ir para Aparecida do Norte. Ela conta que já estava muito mal, porque ela não dormia, fazia muito tempo que ela não dormia direito por conta da bendita da aparição da mulher. O filho dela disse que estava super feliz, né? Ele subiu todo feliz no ônibus, só que quando ela olhou para trás, ela viu a bendita mulher correndo para cima do ônibus. Ela, com medo, subiu correndo atrás do filho dela e quando já estava lá, ela olhou e viu que a tal mulher não subia no ônibus. Ela tentava, mas ela não conseguia, por algum motivo, subir no ônibus. Só que diz que essa mulher continuou lá embaixo do ônibus, na janela dela, arranhando, tentando subir, mas não conseguia. E ela ali, mesmo vendo que aquela mulher não conseguia subir,
Ela também, obviamente, não conseguiu dormir a viagem inteira, praticamente. Ela ficava ali acordada. Então, mesmo com o ônibus em movimento, aquela mulher estava pendurada ali embaixo, na janela, tentando entrar no ônibus, mas não conseguia. Mas aconteceu algo muito louco. Ela conta que a hora que eles chegaram no limite de município ali, vamos dizer, a hora que entraram em Aparecida, essa mulher sumiu, como se ela tivesse explodido. Sumiu. E ali ela sentiu que aquilo tinha acabado de vez. E aí sim, ela dormiu feito uma criança. E depois disso, ela nunca mais viu essa mulher. E até hoje ela fica se perguntando, será que essa aparição, essa mulher, foi alguma coisa que o ex-namorado dela mandou para ela? Para talvez, sei lá, ela ficar com medo e voltar para ele, sei lá? Ou não? O que era? E por que sumiu bem quando chegou em Aparecida e nem conseguiu subir no ônibus que ia para Aparecida do Norte? Solo sagrado? Antes, aquele recadinho da promoção da semana. E quem está na promoção essa semana é a camiseta Abdução, que brilha lindamente no escuro também. Ela está saindo de R$ 69,90 por R$ 59,90 só essa semana, até domingo, hein? O link está aqui na descrição desse vídeo. Aproveita! E por hoje é só. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!